Bom, aqui somos estudantes de Engenharia Mecânica da Universidade Anhembi Morumbi. Vamos demonstrar para vocês como construir um diagrama de esforços para essa estrutura aqui. Bom, começamos aqui dizendo sobre os suportes. Esse aqui é um suporte móvel. Esse suporte móvel ele tem uma força só, que é na vertical. Essa força na vertical ela pode ser desenhada aqui e vamos adotar ela como VA. Esse aqui é um suporte fixo, então ele tem duas forças, uma na vertical, outra na horizontal. Vamos adotar a da vertical como VB e a da horizontal como HB. Bom, depois de feito isso, agora a gente vai fazer as somatórias de forças. As somatórias de forças em X igual a zero. Aqui, vejamos bem que em X só tem a força HB. Então, HB vai ser igual a zero. Agora vamos fazer somatórias de forças em Y. Somatórias de forças em Y igual a zero. Correto? Aqui temos nessa estrutura uma força para baixo de 22,2 kN. Então vou colocar aqui 22,2 negativo, porque é para baixo. Aí aqui colocamos o VA também positivo, porque ele está para cima. VA positivo. Aí aqui colocamos o 44,5 kN como negativo, porque ele está para baixo. 44,5. E por final, o VB. O VB está para cima, então positivo. VB positivo. Correto? Tudo isso igual a zero. Agora vamos arrumar aqui. VA mais VB igual a 22,2 mais 44,5 vai dar 66,7. Essa aqui é a nossa fórmula 1, porque temos duas incógnitas. A partir daqui a gente não pode resolver. Então, para continuar o nosso exercício, a gente vai fazer a somatória a somatória do momento em B, porque a gente elimina essas duas forças aqui. Então, vamos lá. Somatória do momento em B igual a zero. E vamos adotar o sentido. Sentido horário positivo. Adotando o sentido, agora a gente vai fazer essa somatória. Se eu aplicar a força aqui, isso aqui vai girar anti-horário. Então, 22,2 mais essa distância. E o 22,2 vai ser negativo, porque ele vai girar anti-horário. Então, vai ser menos 22,2 vezes 5, porque é a somatória dessa distância. Agora, vamos para o VA. O VA está para cima, positivo, porque ele vai girar horário. VA positivo vezes essa distância. E lembrando bem que eu estou usando a distância em metros, não em milímetros, porque aqui está em quilonewton. Então eu tenho que usar a distância dele em metros. Vamos colocar aqui mais VA vezes 3,962. Agora vamos com o 45,5. Ele está para baixo, então ele vai girar anti-horário. Então ele é negativo. Então, é menos 44,5 vezes essa distância aqui.
44 negativo, vírgula 5 vezes 5,254. Certo? Tudo isso igual a zero. Com isso aqui a gente consegue achar o VA. VA, portanto, é 45,13 kN. Agora, com o VA, a gente consegue achar o VB substituindo nessa fórmula aqui de cima. Então, vamos lá. 45,13 mais VB igual a 66,7. Então, VB é igual a 21,57 kN. Então, temos o VB, temos o VA e temos o HB. Então, acabou as nossas incógnitas. Agora, a gente vai montar uma tabelinha aqui embaixo para nos ajudar a construir o diagrama de esforços dessa estrutura. Aqui temos a força normal. A força normal é a força que provoca tração ou compressão de um elemento. Nessa estrutura aqui, como a gente viu, a somatória de forças deu zero. E não tem força na horizontal. Então, podemos dizer que que essa estrutura não tem força normal. E para isso, vamos dividir, para construir essa tabelinha aqui embaixo, vamos dividir ela em seções, como se fosse corte com uma lâmina. Aqui vamos cortar em A. Aqui a gente faz um corte antes e um depois, chamado B e C. Aqui também da força a gente faz um corte antes e um depois, chamando D e E. E aqui a gente faz outro corte chamando F. Como a gente já analisou, a força é normal. Força normal é igual a zero. Então, vamos colocar na nossa tabelinha aqui. 0, 0, 0, 0. Preenchendo já todos com zero, que a gente já sabe que vai dar zero. Agora, vamos fazer a força cortante. Que a força cortante é a força que tende a cisalhar o elemento. Bom, aqui temos essa força aqui de 22,2 kN para baixo. Então, a gente coloca aqui, como é para baixo, é negativo. 22,2 negativo. Aqui em B, no ponto B, não passou. Então, o VA ele não entra como a resolução. Então, só o 22,2 que vai nos interessar. Então, a gente coloca novamente aqui embaixo. 22,2. Aqui, voltamos para a parte de cima. Em C, a gente já ultrapassa e entra o VA. Então, a gente faz 22,2 mais, quer dizer, né, menos 22,2 mais o VA, que vale, vamos ver aqui, 45,13. E isso vai dar mais 22,93. Agora, o legal é a gente ir para o outro lado da nossa estrutura. Vamos ir para o F. O F só tem o VB. Então, o valor do VB vai ser representado em F. E o legal aqui é que a gente tem que mudar o sinal. A gente estava adotando, quando a gente troca de lado, a gente muda o sinal. Que a gente estava adotando quando descia era negativo e quando subia era positivo. Agora é o contrário. Quando sobe é negativo e quando desce é positivo. Então, VB vai ser negativo. Então, a gente coloca aqui embaixo o valor de VB.
menos 21,57. Em E, aqui em cima, não ultrapassou. Então, o 44,5 não entra para nossa resolução. Só o valor do VB. Então, o valor do E vai ser igual ao do F. Negativo 21,57. Correto. Agora, vamos para o E. O E, ele já ultrapassou o D, né? Ele já ultrapassou. Então, o 44,5, ele entra para a nossa resolução. Então, vai ficar 44,5 menos VB, que vai ser 22,93. Podemos ver aqui que esse resultado deu igual a esse, o A deu igual ao B, o C deu igual ao D e o E deu igual ao F. Bom, agora a gente vai falar do momento fletor, que é a tendência de giro provocada por uma força cortante. E aqui a gente vai começar pelo ponto A. Quando a gente aplica uma força aqui no ponto A, ela não vai girar, então ela não vai ter momento. Então o momento vai ser igual a 0. Já em B, a gente vai ter uma distância, e essa distância vai provocar um momento. Então, tudo isso vai ser 22,2 vezes a distância em metros. Lembrando que aqui a gente transformou milímetros para metros. Então, isso daí vai dar 23,0436. E aqui, quando você aplica essa força, ele vai tracionar para cima. Então, a gente coloca aqui TC para significar tração dessa parte para cima. Bom, agora aqui vamos no ponto B. No ponto B, não temos nenhuma força adicionada, como a gente fez aqui. Agora vamos para o ponto C. O C, o VA, ele não tem nenhuma distância, então ele não vai entrar para o momento. Então o momento de C, ele vai ser igual ao momento de B. Então a gente repete aqui embaixo. 23,0436 TC. Agora vamos para o D. Trocando de lado, vamos para o F. Vamos trocar de lado que é melhor. Lembrando que aqui no F não tem nenhuma força, não tem nenhuma distância. Então, tem força, mas não tem distância. Então, ele não vai gerar momento. Então, vai ser igual a 0. Em E, ele vai gerar momento, que ele tem uma distância. Então, vai ser VB, que é 21,57 kilonewtons, vezes essa distância, que vai dar 32,8726 TC. Ele também traciona para cima. Agora vamos para o E. Para o D. O D, ele tem essa força aqui, mas essa força ela não tem distância. Então, ela não entra para o momento. Só vai entrar o VB. Então, o momento de D vai ser igual ao momento de E. Então, a gente coloca aqui embaixo. 32,8726 TC. Feito a nossa tabelinha aqui embaixo, a gente agora consegue construir o nosso diagrama de esforços dessa estrutura. A força normal, ela é 0, correto? Então, a gente zera ela aqui.
O nosso V seria a nossa força cortante. A nossa força cortante, ela tem variação. Então, vamos lá. 22,2 negativo, a gente faz para baixo, no ponto A. Ponto A para baixo. No ponto B, continua sendo 22,2. Então, a gente coloca aqui 22,2 no ponto B. Traça uma reta, vou pegar uma régua aqui. Traça uma reta, negativo, 22,2. Certo. Agora a gente vai para o ponto C. O ponto C deu 22,93 positivo. Então, a gente coloca aqui em cima. Pontinho. E o D também deu 22,93 negativo. Positivo, desculpa. Aí a gente traça aqui. Positivo. Vinte e 22,93. E o D, o E e o F, eles deram 21,57, só que negativo. Então, vamos colocar aqui. Negativo. 21,57. Certo. O diagrama da força com cortante está certo. Agora vamos para o momento. Diagrama do momento. O diagrama do momento no A é 0 e no F é 0 também. Em B, como ele está tracionando para cima, eu vou desenhar o diagrama para cima. A parte de baixo não me interessa. Então, vai ser 23, tanto em B como em C. Então, eu coloco aqui 23. 23,0436. E em D e C, em D e E, desculpa, vai ser 32,8726. Agora vamos ligar os pontinhos aqui. De 0 até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. E terminamos o exercício. Está resolvido a nossa estrutura e aqui está o nosso diagrama de esforços dessa estrutura.